O tema dessa mensagem é jejum bíblico. Nós vamos aproveitar esse período para falar um pouco mais sobre esse assunto um tanto quanto esquecido dentro da igreja. Hoje nós não estamos mais dispostos a jejuar, a tirar uma refeição ou duas. Nós temos muito trabalho. O meu trabalho é muito pesado. E na verdade eu não posso tirar uma refeição durante o dia. O jejum, ele não foi estabelecido para trazer conforto para você, é para trazer desconforto mesmo. Mas eu fico irritado, mas dói a minha cabeça, mas se fosse para não doer, você não faria jejum. Quanto mais dói, mais carne tem ali. Quanto mais irritado você fica, mais carne tem ali. Pouco do Espírito. Então não foi estabelecido para trazer conforto para você, e sim desconforto. Se fosse para trazer conforto, era uma outra questão e não jejum. Mas nós vamos aproveitar esse período para nós aprendermos um pouco mais sobre esse assunto, que eu creio que vai ser bênção para mim e para você. Eu tenho me desafiado a continuar crescendo nessa área. Em 2016, eu estava, depois de sair de um período de oração, eu falei para minha esposa: amor, a gente estava passando por um momento muito difícil, uma situação complicada, em várias áreas. Eu falei para ela: amor, Deus, eu senti de Deus, Ele me pedindo que eu preciso fazer um jejum. E esse jejum não é um jejum, digamos, qualquer, não. É um jejum por durante uma semana apenas com água e pão. Eu falei: nossa, mas por que isso? Não vai ser? Eu falei: não sei, mas eu vou fazer. Mesmo sem entender, eu comecei a fazer aquele jejum. E quando faltavam 3 dias para eu finalizar aquele jejum, eu confesso para você que eu quase desisti. Eu não aguentava mais tomar água e comer pão. O pão já não descia, eu colocava o pão na boca, dava náuseas. Falei: Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então eu passei a comer pão uma vez por dia só. E eu finalizei aquele período de jejum. Alguma coisa no mundo espiritual aconteceu, e algo em mim aconteceu. Por quê? O que aconteceu em mim? Eu fiquei mais sensível à voz do Espírito. O jejum que eu fiz não mudou Deus, mas mudou eu. Mortificou a minha carne, e então eu pude ouvir a voz de Deus. Construa o prédio. No meio da crise, no meio da dificuldade, foi onde Deus me deu a visão para nós edificarmos essa construção. De lá para cá, a gente tem procurado crescer nessa área. Mês de novembro, agora, minha esposa fez 30 dias, durante 30 dias de jejum. Mês de novembro passado. E às vezes nós vamos para esse ambiente de jejum com a mentalidade errada. Eu vou fazer jejum para Deus mudar fulano de tal. Eu vou fazer jejum para Deus mudar o meu casamento. Não é esse o propósito do jejum. O jejum, ele não tem esse propósito de mudar o seu casamento, mudar o seu esposo, mudar a sua esposa, não. Você vai mortificar a sua carne, você vai ficar mais sensível à voz do Espírito, então você vai ouvir muito melhor acerca do casamento, o que ele tem acerca do casamento. Vou jejuar para Deus abrir uma porta de emprego para mim? Não. Quando você jejua, você vai estar mais sensível à voz do Senhor. E aí então, direcionado pelo Espírito, você vai nos lugares certos. É isso que acontece. Eu jejuei e Deus abriu a porta. Não, você ficou sensível, você ouviu e você foi naquela direção. Todo o tempo o Senhor está querendo falar conosco. Só que nós queremos ouvir através dos homens de Deus, das mulheres de Deus. E aí nós corremos de denominação em denominação, procurando uma revelação. Não, a revelação já veio. A revelação é Cristo. Ele já morreu na cruz, Ele ressuscitou o 3º dia, e hoje Ele está à destra do Pai. E hoje, como manual de vida, nós temos a Bíblia. Então não precisa você sair de denominação em denominação procurando revelação. A revelação está na sua frente. Entre dentro do seu quarto, feche a porta e comece a orar, comece a buscar o Senhor. Comece a praticar o jejum, para que você possa estar mais sensível àquilo que Deus quer falar para você.
Eu já ouvi, pastor, na sua igreja não tem revelação. Como não? Se tem palavra, tem revelação. Revelação não é aquilo que falam ou aquilo que fazem. Revelação é aquilo que Ele fez na cruz. E quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós vamos estar mais sensível para receber isso. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Estou falando grego aqui ou não? Então, se for para você sair da sua casa para ir na denominação tal, buscar revelação, não vá. Você está desmerecendo o favor de Cristo na cruz. Entre para o seu quarto, pega a sua Bíblia, dobre o seu joelho e comece a orar ao Senhor. Fala, Senhor, dá revelação da tua palavra, traz clareza, Espírito Santo. Me mostra aquilo que eu não estou vendo através da letra. Mostra aquilo que está por trás da letra, que as palavras vão começar a saltar no seu coração. E você vai ver aquilo que Deus tem para você. Crente raso, mimado, acostumado com leite. Nós precisamos crescer, queridos. Precisamos mudar o nosso coração, mudar a nossa forma de ver o Evangelho. Senão nós vamos ficar brincando de ser crente, de ano em ano, e as coisas não vão mudar. O casamento não muda. Eu não venço aquele pecado. Mas as pessoas sabem que eu sou crente. Mas que crente é esse que não consegue pagar as suas contas, não consegue falar a verdade, vive adulterando, vive pecando com os olhos? Eu não quero ser crente como esse. Eu não quero esse Jesus que estão apresentando através da vida desse crente. Quantos querem ser crente de verdade aqui? Chegar o tempo, queridos, é chegar o tempo de nós nos voltarmos para o Senhor de verdade. Chega de tentar massagear o nosso ego. Chega de se alegrar com tapinhas nas costas. Chega disso. Chega. Em nome de Jesus. Vamos voltar aqui ao texto. Continuando então. Diz assim: algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Aí Jesus respondeu. Eu creio que o texto está passando aqui, né? Está faltando projetar, acho que os slides. Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro ou odre. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipiente novo, ou vinho novo deve ser guardado em odres novos. Quem não sabe o que é odre? Odre era um recipiente feito de couro, aonde era colocado o vinho, para que esse vinho fermentasse. Então, do suco de uva, ele passava então a ser vinho. E por que deveria ser odre novo? Ou como nessa tradução que nós lemos, um recipiente novo. Porque no processo da fermentação, gerava gás nesse processo. E aí então,
esse odre ele ia inflar, e se ele não fosse novo, ele não ia suportar a pressão, iria se romper, perderia-se o odre e também derramaria-se o vinho. Então é por isso que o Senhor fala: ninguém coloca vinho novo em velhos recipientes de couro, ou recipientes velhos. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. Queridos, Jesus, ele nos ensina acerca do jejum, a importância de eu e você jejuarmos, de eu e você pagarmos o preço, querido. Aqui, logo no início desse texto, nós vamos ver que algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam. E de fato, esses homens eram criteriosos, eles jejuavam toda segunda e quinta-feira. E eles realmente cumpriam isso à risca. Então eles chegam para Jesus não com uma forma de fazer uma crítica construtiva, não, mas eles chegam para atacar Jesus. Olha só, os discípulos de João Batista estão jejuando, estão orando, mas por que com os seus? Em outras palavras, os seus discípulos não estão crescendo porque você não está ensinando, porque você não está fazendo a coisa certa. E em Lucas 18:10, Jesus, ele fala ali de um fariseu que ele bate no peito, que ele diz: eu jejuo 2 vezes por dia, ou 2 vezes por semana, perdão. Esse fariseu, ele era muito petulante. Ele diz, olha, ele começa a orar, e ele fala: Deus, obrigado, porque eu não sou igual a esses aí. Não, esse texto é fenomenal. Projeta para mim, eu não coloquei no esboço, mas projeta para mim Lucas 18:10, por favor. Só para a gente acompanhar aqui, para você entender o que eu estou falando. Olha o posicionamento desse homem fazer jejum e orar. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Próximo, o fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, olha só, dá até ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Aleluia. Acho que vai voltar, né? Então, você já teve aqui uma noção de como era o coração desse homem. Eu te agradeço, Deus, porque... Voltou? Aí ele diz assim, ó: agradeço-te também porque não sou como este cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena ou misericórdia de mim, pois sou pecador. Aí no verso 14, o que diz aqui? No verso 14, e Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Uau! Então é uma forma de fazer. E essas pessoas que chegaram até Jesus, de certa forma, criticando, e não só fazendo uma crítica, mas atacando Jesus. Era como se falasse para você: olha, os seus filhos não são tão bons quanto os filhos do fulano de tal. Aí Jesus fala para eles. Jesus, ele começa a tecer uma resposta para eles. Jesus dá uma resposta sobre esse assunto. Ele fala sobre quando e como os discípulos iriam jejuar. O próprio Jesus, ele já havia feito um longo jejum. E aí então ele usa aqui essa alegoria acerca do noivo para explicar
aquilo que cultural naquela época era tão importante para aquele tempo, né? Então ele se compara ao noivo. Queridos, só para você entender, essa cerimônia aqui de casamento era tão importante lá naquela época, ao ponto de, quando os rabinos estavam ensinando a palavra, quando ia passar uma procissão, uma carreata, né, que não era carreata, né, mas algo nesse sentido, de um casamento, os rabinos paravam de ensinar para prestar atenção naquela procissão que estavam seguindo para um casamento, e aí então depois eles retornavam. Então Jesus, ele usa o casamento como uma alegoria para explicar para eles. Ainda não é necessário eles jejuarem, porque o noivo está aqui. Agora, quando o noivo for tirado deles, vai ser diferente. Então ele usa o casamento como uma alegoria, mas profeticamente ele já está explicando para eles: o noivo vai ser tirado. O noivo vai ser tirado, aí então eles jejuarão. Muitos estudiosos dizem que alguns estudiosos dizem que Jesus, ele estava falando acerca da sua morte e ressurreição. Mas temos muitas outras estudos que fala que Jesus não somente estava falando acerca da sua morte e ressurreição, mas sim até do seu retorno, da sua volta para buscar a sua igreja, que nós devemos jejuar nesse período. Essa palavra não era só para os discípulos, mas para nós também, jejuarmos nesse período. Jesus pega essa alegoria e diz: não há motivo para eles jejuar agora, mas eles vão jejuar. Quando? Quando o noivo for tirado. Então, Jesus deixa claro, a partir deste momento, eles vão jejuar. Por quê? Se é uma festa, se é um casamento, por que eles não vão comer? Por que eles não vão jejuar? Não tem. Por que eles vão jejuar? Perdão, não tem necessidade. Mas quando o noivo for tirado deles, aí então eles vão jejuar. É por isso que nós praticamos, querido, até hoje. Nós vemos no Novo Testamento o apóstolo Paulo jejuando 3 dias. Em várias partes do Novo Testamento nós vamos ver falando acerca do jejum. Em Atos vemos a igreja jejuando. Porém não há um imperativo: você tem que jejuar. Não é assim. Mas nós vemos passagem falando de jejum. Mateus 6,16 diz: quando jejuarem. Então quer dizer que há uma recomendação para que eu e você venhamos a praticar o jejum. Então aqui ele começa dando então uma instrução acerca do jejum. Ele está dizendo que espera que eu e você, que a igreja do Senhor Jesus venha aderir essa prática. Como eu falei lá no início, ela não muda Deus, mas muda nós. Nos ajuda a crescer em sensibilidades para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar, aquilo que o Senhor quer mostrar. Ele está disposto a fazer, Ele está disposto a falar todo o tempo, mas muitas vezes nós não estamos preparados. Por quê? Porque muitos de nós, além de não termos o conhecimento acerca do jejum, temos resistido o jejum, não temos conseguido vencer. Fala em jejuar, nós já pensamos logo na dor de cabeça, logo na irritabilidade. A pessoa fica irritada, não é? Deixar de tomar café. Quem gosta muito de café e às vezes ficou sem café por algum motivo lá na casa? Quem gosta de tomar café aí como eu assim? Olha aí, meu Deus do céu. Gente, quando acaba o café, a minha rotina da manhã, eu levanto, tomo o meu banho, vou para a cozinha sozinho. O povo lá está no terceiro céu ainda. Faço a minha xicrinha de café e vou para o meu tempo com Deus. Essa é a minha rotina. Acabou o café, não deu tempo de comprar, eu fico assim, falo: ixi, e agora? Faltou algo no processo aqui.
Gente, é difícil. E o jejum, muitas vezes você precisa querer fazer e vencer essas limitações. Senão nós não vamos conseguir. O pastor Luciano Subirá, ele fez uma pesquisa com quase 30 mil pessoas. Olha só. E ele fez a seguinte pergunta para essas 30 mil pessoas: quem já fez um jejum de 24 horas? Olha o que as pessoas responderam. 59,9% nunca fizeram um jejum de 24 horas. Então esse assunto, ele está um pouco esquecido, mas na verdade nós precisamos voltar a falar dele. E não só falar, começar a praticar. E aí então ele abre uma caixinha de perguntas, ele começa a responder algumas perguntas. E ele para na pergunta de número 184. Porque ele não aguentava mais. Ele falou que ele nunca viu as pessoas terem tanta ignorância sobre um assunto bíblico como o jejum. Ele parou de responder as perguntas e aí então ele escreve um material, ele passa a estudar profundamente sobre o assunto e ele escreve um material riquíssimo que você também pode acessar. Então nós precisamos compreender que o jejum é para todos os discípulos de Jesus. Sim, e nós somos esses discípulos de Jesus. Agora, é bom também entender que a Bíblia não define as regras para esse jejum. Como que eu vou fazer? Olha, você só tem que fazer jejum tomando água, porque se você fizer diferente, o jejum não é seu, o jejum é meu. Como assim? Olha, se você fizer isso, não, você já quebrou o jejum. Ah não, o jejum é meu, é minhas regras. O Senhor não estabelece. Tem alguns moldes que nós podemos seguir, mas Ele não estabelece um critério específico para o jejum. Quais são os tipos de jejum? Querido, eu estou indo assim um pouco rápido por causa do nosso tempo, tá? Oro para que o Espírito Santo me ajude, que eu não seja evasivo aqui, que você não perca nada. Você está entendendo? Amém? Então o nosso tempo assim está voando, praticamente esgotado. Então quais são os tipos de jejum que encontramos na Bíblia? Primeiro, jejum total. O jejum que Paulo fez durante 3 dias. Diz que Paulo não comeu e nem bebeu quando ele estava indo lá a caminho de Damasco. Quem lembra desse texto? Então Paulo jejua por durante 3 dias. Esther chama o povo também para orar por durante 3 dias. Sem comer e sem beber. Jonas chama os ninivitas para orar também e jejuar por um período também de 3 dias, sem comer e sem beber. Jejum normal, olha só, com água, sem alimentos. Jesus fez esse jejum aqui. A Bíblia diz que ele teve fome, porém ele não comeu, mas ele bebeu. Jejum parcial. Daniel fez esse jejum. Tem o jejum de Daniel, 21 dias. Ele fez esse jejum aqui parcial. Então, que não existe aí desculpa aí para eu e você não praticarmos esse jejum também. Daniel ficou 21 dias de jejum, sem comer carne, só comendo frutas, legumes, enfim. Então a Bíblia diz que o jejum é afligir a alma, aquilo que eu falei lá no início. Mas é claro que requer uma progressão. Nós não podemos pegar uma pessoa que acabou de entregar a vida para Jesus e falar: olha, você vai jejuar agora 21 dias, vai tirar 3 refeições por dia, ou vai tirar 2 refeições por dia. Tem que ser progressivo. Começa com 1, começa com 2, tira uma refeição, depois tira 2, e assim por diante. E assim você vai crescendo, e você vai conseguir atingir aí níveis mais elevados. Seja um pouco mais ousado, vença a irritabilidade, vença a dor de cabeça. Além de fazer bem para o seu espiritual,
vai fazer bem para o seu corpo também. Você vai começar a passar por uma desintoxicação alimentar. Muitas vezes é por isso que dói mais a sua cabeça. Está comendo tantas coisas, com perdão da palavra, tanta porcaria que nós comemos. E aí quando você passa por um jejum, você está passando por uma desintoxicação. O seu corpo já estava tão acostumado com aquilo, e essas coisas estão sendo tiradas de você. E aí ele começa a pedir socorro, começa a apontar alguns lugares. E aí você começa a sentir dores de cabeça, fica irritado. E assim por diante, fraqueza, enfim. Então a Bíblia diz que o jejum é afligir a alma. Nunca comece pelo jejum prolongado. Como eu falei, comece um jejum um pouco mais brando. O jejum tem de fazer parte da nossa vida diariamente. Os fariseus que não tinham, naquela época, o Espírito Santo, por isso que eles faziam aquele jejum daquela maneira, e além de fazerem, não servia. Porque se servisse, eles não atacavam as pessoas, assim como eles atacaram Jesus. Aquele fariseu orando, batendo no peito: eu jejuo 2 vezes por semana, não sou como esse cobrador de impostos. Então o jejum não é com essa finalidade, não é com esse propósito. Então nós precisamos aprender. Segundo, qual é o propósito do jejum? Olha só o que Kenneth Hagin fala: o jejum não muda Deus, ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Mas jejuar mudará você, vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito Santo. Então o jejum não vai mudar a Deus, mas vai nos levar a ter uma maior sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Amém? Isaías 58, 3. Aqui, os israelitas, eles questionam o Senhor: por que jejuamos nós e não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Aí Deus dá uma resposta, logo em seguida nós vemos aqui a resposta de Deus. 58, versículo 3, parte B e 4, diz assim: eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas e para ferirdes com um punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Então tem uma maneira correta de nós aplicarmos o jejum. Por que eles não estavam recebendo? No ponto de vista deles, eles estavam questionando o Senhor, que o Senhor não estava atendendo eles. Aí o Senhor dá uma resposta: porque vocês estão fazendo da maneira errada, com o propósito errado. A motivação do coração está errada. Não é uma moeda de troca, não é uma barganha. Eu vou jejuar para Deus mudar a minha esposa, eu vou jejuar para Deus mudar o meu esposo. Não, eu vou jejuar para eu ter mais sensibilidade ao Senhor, o que Ele tem acerca do meu casamento em específico. Deus, Ele fala o coletivo, mas Ele também fala em particular no seu coração. Deus tem algo especial para cada filho em particular, assim como Ele tem algo para o corpo. É bom para o corpo de Cristo que nós possamos estar na mesma pegada, falando a mesma língua, jejuando, orando. É bom que particularmente, individualmente, eu e você também venhamos a buscar a Deus, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor e entender aquilo que Ele tem para nós em um assunto determinado e específico, no casamento, na saúde, na área financeira, área profissional. O Senhor tem algo especial para cada um de nós, só que muitas vezes nós usamos isso como uma moeda de troca, e aí o Senhor dá uma resposta: não é assim, não vai funcionar, não vai dar certo. Aí vocês vão ficar chateadinhos, porque eu fiz isso, fiz aquilo, mas Deus não me ouviu. Acho que não era da vontade de Deus. Não, sim, era da vontade de Deus. É que nós não estamos preparados para ouvir aquilo que Ele tem.
E aí nós não desfrutamos daquilo. E aí nós começamos a colocar muitas vezes culpa em algumas coisas à nossa volta. Porque é muito mais fácil nós acharmos uma pessoa para levar a culpa do que nós assumirmos a responsabilidade ou buscarmos conhecimento acerca daquele assunto, para que nós possamos fazer, e não só fazer, mas fazer da maneira correta, fazer da maneira certa, o modo que vai me colocar um passo à frente. Então, as bênçãos não são mérito, é graça do Senhor. Eu não vou conseguir mudar o coração de Deus pelo meu jejum. Não. Nós vamos conseguir desfrutar das bênçãos do Senhor, porque já é favor de Deus. Nós já fomos abençoados. Nós só precisamos buscar ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu quero, já indo lá para o final, porque o nosso tempo voou. Romanos 12, 1 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Quantos estão dispostos aqui de entregar o corpo a Deus? Amém ou não amém? Glória a Deus. Que seja um sacrifício vivo e santo. Irmão, aí já pegou pesado demais, não pegou? Entregar para Deus eu entrego, mas agora sacrifício vivo e santo? O que o Senhor está falando disso? Está falando de nós vivermos uma vida não mais pautada naquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu quero fazer. Está falando de nós vivermos uma vida santificada, separada para o Senhor, colocando em prática aquilo que Ele tem já pré-determinado na sua palavra, aquilo que está escrito na sua palavra. Não é aquilo que eu quero. Então Ele pede para que nós venhamos a viver, que seja de um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Caso contrário, nós não vamos expressar a nossa adoração. Nós vamos tentar expressar para Deus algo, mas nós não estamos conseguindo, porque nós não estamos fazendo da maneira certa. Nós queremos ficar confortável, queremos que tudo seja agradável para nós. Mas não é dessa forma. Ofereça os seus corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Jejum e oração são irmãos gêmeos, caminham junto. Quando você jejua, você ora. Quando você ora, você jejua. Então, um não pode separar do outro. Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, se nós não conseguirmos nos aprofundar no Senhor, buscar essa mudança, olha só, não imitem o comportamento, não imitem os costumes desse mundo. Essa transformação, ela só vem pela presença, pela busca da intimidade com o Senhor. Não vai haver transformação, querido, se não houver intimidade com Deus. Eu posso até pagar para ver, mas não vai acontecer. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou no mundo. Um dia eu quero ser crente, outro dia eu quero ser da bagaceira. Porque não vai haver transformação se não tiver intimidade. Eu só vou ser transformado e transportado para viver aquilo que Ele tem para mim, se eu buscar a intimidade com Ele. É isso que Ele está dizendo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A renovação da mente. Se não tiver palavra, não tem renovação da mente. Se não tiver intimidade, revelação de quem Cristo é, não há transformação em nossa vida. Porque nós somos transformados através da revelação que o Espírito Santo traz para nós acerca de Cristo Jesus. Se não tiver revelação de Cristo, não tem transformação. Eu vou viver a minha maneira. E aí eu vou ser mais um crítico no meio da igreja, mais um crente carnal no meio da igreja, pousando de a pessoa cheia de conhecimento, cheio de experiências, cheio de história,
mas com pouco relacionamento com Deus, com pouca intimidade, aí nós não vamos ver os frutos. Então o hábito de jejuar afeta as nossas maneiras de viver e de pensar. Então nós precisamos buscar, praticar o jejum e a oração nas nossas vidas, para que nós venhamos a mortificar, matar a nossa carne, e que o nosso espírito, ele venha crescer, nós possamos buscar mais o Senhor em intimidade, amém? E eu quero terminar com uma história aqui de John Wesley, que diz assim: em 1756, olha só, o rei da Inglaterra convocou um dia solene de oração e jejum, por causa da ameaça de invasão por parte dos franceses. Os franceses estavam ameaçando a invadir a Inglaterra, que fazem fronteira um país com o outro. John Wesley registrou este fato em seu diário. O dia de jejum foi um dia glorioso, tal como Londres raramente tem visto desde a restauração. Toda aquela região hoje, querido, da Europa, hoje, o cristianismo hoje não tem avançado tanto. A Europa hoje está quase desviada. A chama já se apagou. Então nós precisamos orar também pela Europa. Então, Londres experimentou. O dia de jejum foi um dia glorioso, tal como Londres raramente tem visto desde a restauração. Olha só, cada igreja da cidade estava mais lotada, e uma solene gravidade estampava-se em cada rosto. O povo sabia o que estava para acontecer iminente. E aí então eles se posicionam em Deus. Certamente Deus ouve a oração. Deus ouve a oração. E haverá um alongamento de nossa tranquilidade. E aí, o John Wesley, ele escreve em uma nota de rodapé ali do seu diário. Olha só o que ele escreveu: a humildade transformou-se em regozijo nacional, porque a ameaça de invasão dos franceses foi impedida. Um coração humilde, quebrantado, ele reconhece, ele busca a Deus em oração. E quando ele busca a Deus em oração, aplicando fé, Deus responde. Amém? A minha oração é que aquilo que eu não consegui transmitir para você acerca desse assunto que é tão importante, que o Espírito Santo traga clareza ao seu coração. Se coloque de pé, em nome de Jesus.